Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso vídeo detalhado aqui, um vídeo mais técnico. Vamos falar do resultado da Loto Fácil da Independência e vamos deixar aqui as dicas para a Loto Fácil 3.481 desta segunda-feira, dia 8 de setembro. Seja meu convidado a participar comigo aqui dos nossos vídeos. Você já sabe que aqui é um estudo mais avançado. Vamos começar pelas ímpares e pares e depois a gente vai analisar ali as dezenas de início e final, que é aquele vídeo que você já conhece, né? A gente vai analisar ali os possíveis início ou o final para este concurso desta segunda-feira. Se você não é inscrito por aqui, já se inscreve no canal, pois aqui você vai ver algo diferente que você não vê por aí, tá? Esse é um estudo exclusivo que eu só mostro aqui neste canal. Então, a importância de você se inscrever e deixar o seu like, caso você goste de algo mais detalhado e mais técnico, ok? Vamos falar das ímpares aqui, iniciando o nosso vídeo. Olha só, essas foram as 8 dezenas sorteadas no concurso 3.480 no final zero. Essas dezenas ímpares, como você já sabe, o nosso estudo, ele é monitorado aqui pela uma planilha inteligente, tá pessoal? Essa é a nova planilha Master, que ela tem aqui quantos padrões necessários aqui para a gente trabalhar. A gente está falando aqui de 17 padrões. 17 padrões. Eu não vou falar sobre eles porque é algo bem complicado mesmo para você entender assim de primeira, mas aos poucos você vai entendendo, tá? Esses 17 padrões, eles se resumem em apenas 2 padrões. Eu costumo dizer que os nossos 2 padrões necessários da Loto Fácil é pares e ímpares e moldura e miolo. E esses 17 padrões aqui, tirando aqueles que você já conhece, né, que é ímpares e pares, primos, Fibonacci, múltiplo de 3, moldura, centro, mágicos. Tirando esses aqui, os demais eles se resumem apenas em pares e ímpares, tá? É um estudo detalhado de pares e ímpares que você vai entender aqui em poucas palavras, tá bom? Essas 8 ímpares, como diz aqui a nossa planilha inteligente, ela saiu 2 vezes apenas ao longo de mais de 20 anos de existência da Loto Fácil. Agora eu não preciso mais deslizar muito a nossa tela, pois todas as informações que eu quero estará dentro dessa única tela aqui, com todas as informações que eu preciso. Veio 2 vezes essa combinação de 8 ímpares e você vai entender por quê. Concurso 3.480 o final zero, Loto Fácil da Independência, e também o concurso 943 da Loto Fácil, que isso ocorreu lá em 2013. É exatamente o que você está ouvindo, 2013. Há 2.537 concursos atrás. Ou seja, por que é que demorou tanto para sair essa combinação de 8 ímpares? De repente, a sua pergunta ou o seu questionamento seja: J. Silva, não acredito, eu vi essas 8 ímpares saíram no concurso X. Não, não é dessa forma que você vai ler o que saiu desse resultado, beleza? Por quê? Aqui nessa outra aba eu tenho os 2 resultados que saíram. Deixa eu só limpar essa tela aqui. Olha só, concurso 943 e concurso 3.480. O que você vai considerar nesse resultado aqui? Não somente as dezenas que vieram no resultado, e sim as falhas. Pois é. É por isso que o nosso sistema inteligente ele rastreia um resultado com precisão. Ele não quer saber se essas 8 dezenas vieram dentro de um grupo com mais dezenas. E aqui eu tenho essa referência agora para você tirar suas dúvidas. Aqui desse outro lado, eu tenho a busca avulsa, né, por esse resultado aqui. Como que aconteceu isso? E qual foi o atraso dessas 8 dezenas? Tá? Muito simples. 25 concursos atrás, 3.455, veio essas 8 dezenas. E aqui fica fácil da gente rastrear. Concurso 3.455 está aqui, ó. Concurso 3.455 está aqui.
Olha só, simples e fácil. Veio 11 dezenas ímpares para que essas 8 estivessem dentro. Então, não é esse o resultado que a nossa planilha considera válido. Por quê? Porque as falhas foram variadas. Vamos falar mais sobre isso. O nosso sistema inteligente, ele vai trazer para mim, com precisão, as vezes que essas 8 dezenas saíram e também as falhas de 01, de 07, de 11, 19 e 25. Ou seja, ficaram de fora 5 dezenas. E essas 5 dezenas, elas ficaram de fora apenas 2 vezes, sendo que foi sorteada essas 8 dezenas ímpares. Se a gente for analisar, não é que essas dezenas aqui, elas falharam apenas 2 vezes. Se a gente ver aqui do outro lado, que é onde eu tenho aqui o meu estudo mais detalhado sobre as dezenas de falhas, nessa outra tabela, aqui eu posso entender a última vez que essa combinação falhou, que foi a dezena 01, a dezena 07, dezena 11, dezena 19 e dezena 25. Foram as dezenas que falharam nesse concurso. Aqui falou para mim que essas 5 dezenas falharam 11 vezes apenas na história da Loto Fácil. Inclusive, o último resultado foi lá no concurso 3094, dia 3 de maio. Dia 3 de maio. Ou seja, mesmo assim, em um todo aqui, essas 5 dezenas elas não falham com frequência. Mas vamos entender mais a fundo, tá? Vamos entender mais a fundo aqui as vezes que essas 5 dezenas falharam. Aqui nessa outra tabela, deixa eu ver se dá para mostrar tudo na tela. Ok. Aqui nessa outra tabela a gente vê todas as vezes que essas 5 dezenas falharam, tá? E a gente consegue rastrear as dezenas também que vieram no resultado, que são as dezenas 01, ou, perdão, 035, 9, olha só, 035, 9, 13, 15, 17, 21 e 23. Essas foram as 8 dezenas que falharam quando que foram sorteadas quando essas 5 falharam. Essas 5 que não estão presentes aqui. Mas se você for ver, isso não se repete nos demais jogos, tá? Apenas uma única vez isso repetiu, que foi no concurso 943 aqui, que está mostrando, olha só. As mesmas dezenas só, olha só, uma... Cadê aqui? 943, ok. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que foram as mesmas dezenas que saíram aqui no concurso final 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você for ver aqui essas dezenas selecionadas, elas são as mesmas que saíram aqui no concurso final 0, mas em nenhum momento se repete nos demais concursos, tá? Olha só. Em nenhum momento se repete. Tem que faltar alguma dezena aqui, tá? Ou seja, não se completa. Quando não vem uma, falha outra. E aqui você vê que o nosso sistema ele busca com precisão justamente isso, tá? Ou seja, nos demais concursos veio quantas dezenas aqui? Aqui na falha das 5 veio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não vai vir menos do que 7, tá, pessoal? Ou vai vir 7 ou 6, ele não vai vir 8. Com 8 foram apenas 2 concursos aqui.
E aí, os demais concursos, eles obrigatoriamente devem ter 7 dezenas, ou 6 ou 5, tá? Simples assim. Esse aqui é o refinamento do estudo detalhado, tá? Aqui é onde limita realmente aquilo que aconteceu na Loto Fácil, se é o que você está entendendo. Nesse outro aqui, veja que falhou 0,3 e veio 0,5, né? Então foi 1, 2, 3, 4, 5. Aqui veio 5 dezenas ímpares. Nesse outro aqui, veio 1, 2, 3, 4, 5. Veio 5 dezenas ímpares também no resultado. E aí veio 10 pares, né? Nesse daqui veio 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não mais do que isso. No máximo 7. E aqui no mínimo 4. Se aqui veio 4 aqui, beleza? Então aqui você entendeu o que é que rastreia o nosso sistema inteligente. Ele considera também as dezenas de falhas, tá, pessoal? Então, está aí mais uma demonstração do nosso sistema inteligente, tá? E agora um detalhe que eu nunca tinha falado aqui, e que é um detalhe novo aqui na nossa planilha Master, são as dezenas ímpares simples. Como que funciona isso? Você já viu falar nos puroprimos, né? Eu tenho trazido aqui também as dezenas puroprimos, que são essas dezenas aqui. As dezenas puroprimos são somente essas aqui. Veio 2 dezenas apenas neste concurso. As dezenas puroprimo são as dezenas 0, 7, 11, 17, 19 e 23. Apenas 5 dezenas. O que representa essas dezenas puroprimos? E por que puroprimos? Porque essas dezenas são apenas números primos. Elas não são Fibonacci, elas não são múltiplos de 3. São apenas números primos, ímpares e primos, né? Obviamente. A dezena 07, ela não é Fibonacci, né? Por quê? Quando você analisa os números primos, deixa eu ver aqui, está um pouco meio bagunçado a ordem aqui das tabelas, tá? Os números primos são esses aqui que você já conhece, né? Que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. E essa é a tabela do ciclo aqui dos números primos. E você vê que a dezena 02 é primo, mas é Fibonacci. A 03 é primo, mas é Fibonacci, é múltiplo de 3 também. Da mesma forma, a 05 é primo, mas também é Fibonacci. Já a 07 é somente primo, a dezena 11 é somente primo, 17 é somente primo, 19 é somente primo e 23 é somente primo. A 13 tanto é primo como também é Fibonacci. Você entendeu? Esse é mais um divisor de água. Voltando aqui para a nossa tabela, isso dentro das ímpares, tá, pessoal? Voltando aqui em nossa tabela, veja que veio apenas 2 números puroprimos. Pois é, dezena 17 e dezena 23. Se eu apagar 17 e 23 aqui, só para você entender aqui, vai restar 6 dezenas. E aqui entra o divisor de água dentro das dezenas ímpares. Essas dezenas ímpares eu considero como as dezenas ímpares comum. Por incrível que pareça, aqui eu tenho o total de vezes que essas 6 dezenas já saíram, que foram 112 vezes no avulso. O nosso refinamento aqui do nosso sistema inteligente, ele faz aqui um rastreamento dessas 6 dezenas, que são as dezenas ímpares comum, sem os puroprimos. E isso aconteceu apenas 24 vezes. 24 vezes. Ou seja, aonde que eu quero chegar com esse estudo? Isso aqui quer dizer que não tivemos nenhum resultado aqui em ímpares, está vazio. Não tivemos nenhum resultado sem os números primos, os números puroprimos e apenas essas 6 dezenas ímpares. Para melhor entender, tá?
As dezenas ímpares que você já conhece são 13. E no resultado já tivemos várias ocorrências com 6 dezenas ímpares e 9 pares, correto? Aqui em nossa tabela dos alertas, deixa eu buscar aqui, que está um pouco meio desordenado aqui, a ordem dos blocos de planilha. Aqui em nossa ordem do que já saiu de pares e ímpares, aqui temos o seguinte: 9 ímpares e 6 pares já aconteceu 716 vezes. E 9 pares e 6 ímpares, 406 vezes. Pois é, essas 406 vezes aqui, de 9 ímpares e 6 pares, nunca aconteceu dessas 6 ímpares, ou de 9 pares e 6 ímpares, nunca aconteceu dessas 6 ímpares estarem aqui dentro. Deixa eu só arrastar para cá, para você entender. Agora sim. Nunca aconteceu de termos um resultado com 9 pares e essas 6 ímpares apenas, sem pelo menos uma dezena por par. Acredita nisso? Pois é, esse é mais um estudo que você não conhecia e eu aposto com você, tá? É um sistema inteligente que busca essa possibilidade. Agora vamos falar dessas dezenas aqui que eu considero como as ímpares comuns. São essas 8 dezenas aqui, para você entender. Eu tenho um resultado aqui de 8 ímpares na Loto Fácil, que inclusive também tem números primos, certo? Que são as dezenas 035, 13 são 3 números primos. Aqui faltou alguém, mas imagine que se você colocar essas 8 ímpares e você colocar 02, aqui você já tem um jogo equilibrado, com 4 números primos, que é aquilo que mais sai, e os Fibonacci, né, que são 1, 2, 3, 5, 6. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, né? Olha só, 5 Fibonacci e 4 primos. Aqui você tem um jogo aparentemente equilibrado, correto? Errado, pois aqui você colocou as 8 dezenas consideradas as dezenas comuns. As dezenas ímpares comum, sem os números por primo, né? Eu sei que é muita informação, pessoal, mas você vai aprendendo aos pouquinhos aqui. Dependendo de mim, você vai melhorar os seus conhecimentos na Loto Fácil. Você teria um jogo equilibrado, 100% aqui dentro dos números primos e Fibonacci, só que você incluiu todos os 8 números ímpares comum, que foram essas dezenas aqui. E acredite, essas dezenas não saem com frequência. Tivemos apenas um único resultado com essas 8 ímpares em toda a história da Loto Fácil. Ou seja, se você for procurar aqui nesses 3.480 concursos, você vai ver aqui que tivemos apenas uma única vez onde veio essas 8 ímpares no resultado aqui dentro. Aqui dentro. Simples. Aqui dentro, não naquela tabela lá, mas aqui dentro, na tabela de ímpares que você já conhece, você vai ver um único resultado que saiu apenas com essas dezenas ímpares aqui que você está vendo. Que são as dezenas 01, 35, 9, 13, 15 e 21 e 23. São as ímpares comum sem os puro primo. Vamos ver o resultado qual foi? Isso aconteceu lá em 2017, no concurso 1475, tá? Vamos buscar aqui, concurso 1475. Concurso 1475. E aqui você vai entender. Concurso 1475. Pois bem, aqui está o resultado.
É a única vez que você encontra esse resultado aqui dentro das ímpares e você pode fazer os seus estudos aí. Na tabela de ímpares, basta colocar todas as ímpares em uma tabela e procure, utilizando os seus recursos no Excel, ou seja lá em que for, na programação do VBA, e você vai ver apenas uma única vez que tivemos um resultado com essas 8 ímpares sem nenhum puro primo. Isso aconteceu em 2017, no concurso 1475. Mesmo que você não queira levar em consideração esse estudo, você vai ficar refém dele, não adianta, tá, pessoal? Não tem como fugir, que você queira ou não queira. Basta você abrir a sua mente ou continuar apelando para a sorte e continuar tendo prejuízos na Loto Fácil. Sempre que você tiver esses 8 números ímpares no mesmo jogo, sem nenhum puro primo, você já perdeu a sua chance de acertar na Loto Fácil. Simples assim. Beleza, pessoal? Então está aí mais uma vez, para a gente não confundir muito aqui a sua cabeça, vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos falar das dezenas pares, mas só concluindo aqui dos puro primos que saíram desse concurso, que foram as dezenas 17 e 23, as dezenas puro primos que você acabou de ver. Deixa eu só voltar aqui para você mentalizar ou tirar sua print mais uma vez. Esses 5 números puro primos aqui, eles não saem tantos por concurso. A maioria deles fica entre 2 e 4. 2 e 4. Isso é matemática, né? Mas eu ainda gosto de trabalhar 3. 3 deles já está de bom tamanho. Você equilibra muito bem. Que aí você tem 3 deles que você pode equilibrar com os ímpares mais comuns. Sempre individual. Você escolhe os puro primos para depois acrescentar aos demais. Aí fica fácil de você equilibrar os primos do outro lado. Essa é uma divisão, cara, é impressionante. Pois é. Olha só. E essas são as dezenas ímpares mais comuns, incluindo alguns primos também, né? Mas aí fica fácil de você equilibrar seus jogos quando você escolhe os puro primos, sei lá, vai escolher 2 ou 3, e aí você vem para cá e aqui você equilibra os primos no geral. Beleza? Agora, nesse concurso veio 2 números puro primos, que foram as dezenas 17 e 23. Só lembrando que no nosso Instagram, todos os dias pela manhã eu deixo dicas de dezenas fortes, tá, pessoal? Então, já segue o nosso Instagram aqui na descrição do vídeo. E também no comentário fixado, né, onde eu deixo aqui o nosso grupo do WhatsApp, onde estarei postando lá os nossos bolões, beleza? Essas foram as 2 dezenas puro primo, que também é padrão, tá, pessoal? Quantas vezes saiu esses puro primos? Aqui nós tivemos algumas informações. Deixa eu aumentar a tela aqui para você ver. Bom, aqui está mostrando que os primos, nos primos mesmo, né? Ou seja, isso foi as zebras que aconteceram no passado, que inclusive está atrasado, foi onde veio 2 primos, e esses 2 primos foi apenas esses puro primos, nenhum outro mais. E aqui mostra para mim as informações dos puro primos. Isso aconteceu 67 vezes. De vir 2 puro primos, que seja 17 e 23, demorou 3 concursos. Pode olhar o concurso 3.477 e o concurso 3.421, onde tivemos esses 2 acontecimentos aqui, tá? Que foi esse mês passado, de agosto, e depois em junho. Tivemos 2 resultados anteriores aí, recente, com apenas esses 2 puro primos, junto aos demais que saíram, beleza? E eu tenho também esse estudo detalhado para as dezenas pares, tá, pessoal? Não vamos entrar muito no detalhe aqui, pois vai ficar muito longo o vídeo. Essas foram as dezenas pares sorteadas na Loto Fácil da Independência. Segundo aqui a busca avulsa, né, o estudo avulso, onde você pode pesquisar essas 7 dezenas,
Aqui está mostrando para mim que já saiu 41 vezes essas 7 pares, né? Que inclusive ainda não tinha saído esse ano. Saiu lá no dia 21 de novembro do ano passado. Só que para mim esse estudo aqui é apenas uma base. Para mim não tem muita importância. O que tem importância para mim é isso aqui. É isso aqui. Isso foi limitado aqui ou refinado a 3 vezes apenas. Em alguma situação aqui, nunca nem repetiu, tá? Como a gente já viu nos estudos anteriores. Então, as 3 vezes que saiu estão aqui dentro. Que aqui mostra para mim os últimos 3 concursos com data e número de concurso. Isso aconteceu em 2025, na Loto Fácil da Independência, como também no concurso 2147, lá em 2021 e em 2012 também, tá? Foram as únicas vezes que essas dezenas pares saíram. E aqui você já entendeu, segue o mesmo raciocínio das ímpares, tá? Segue o mesmo raciocínio das ímpares, que é considerando as dezenas de falhas. Aqui desse outro lado você vê as dezenas pares que falharam, que foi 0, 2, 4, 10, 18 e 24, tá? Então, essa combinação aqui das 5 falhas com as sorteadas aconteceu apenas 3 vezes na história da Loto Fácil. Por isso que você vê um número tão pequeno aqui de saída, porque ele considera as falhas como também as dezenas que vieram no resultado. Aí aqui dá 100% a conclusão do estudo, tá? Essas outras vezes que está mostrando aqui que saiu, que foi os últimos 5 resultados aqui, que foi final 0, né? 3.480. E aqui, lá em 2024, em 2024, veio todas essas vezes aqui que você está vendo. Esses aqui são os números do concurso e essa linha de atraso. Mas aqui segue o mesmo raciocínio. Ele está considerando que essas 7 pares saíram dentro de 8, dentro de 9, dentro de 10, dentro de 11 e por aí se vai. Beleza? Ou seja, não está considerando as falhas. E aqui entra as dezenas por par. J. Silva, você hoje complicou. Pois é. Quais são as dezenas por par que vieram nesse concurso? Que são as dezenas que não são múltiplo de 3, não são primos, são apenas números por par. Dezena 16, 20 e 22 e 14. Foram 4 dezenas por par e apenas 2 dezenas, aliás, 3 dezenas comum, das pares comum, que são essas dezenas aqui que você está vendo. Olha só. Seguindo o mesmo raciocínio aqui da tabela dos alertas. Cadê minha tabela dos alertas? Perdi a tabela dos alertas. Meu Deus. Essa planilha aqui, pessoal, essa planilha master, ela é gigante. Eu só preciso organizar, eu não tinha arrastado, tinha esquecido. Demorou anos e anos para se concluir esse estudo, tá, pessoal? Por isso que não está disponível para aquisição, porque a não ser que você queira pagar o preço necessário, tá, pessoal? Por isso que eu nem anuncio mais aqui. Algumas pessoas se assustam quando eu falo um preço básico, tá? E essa planilha ela foi feita para fazer a gente ganhar os 15 pontos e a gente vai conseguir. A gente vai usar os recursos dela para trazer aqui em nossos bolões em breve os 15 pontos. Não aconteceu ainda, foi apenas o primeiro, chegamos nos 13. Se tivesse encaixado a 24 e a 25, acredite, em poucos jogos que a gente fez, a gente teria cravado os 15 pontos com os recursos aqui da planilha. Mas deu 13 pontos em poucos jogos e eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, sinceramente eu fiquei feliz, tá? Vamos lá. Aqui a gente já viu que 9 ímpares e 6 pares
já veio 716 vezes, né? Aqui a gente vai ver o divisor de água, que é o seguinte. Tirando essas dezenas aqui que vieram, eu vou pegar as 6 dezenas em pares comum, que eu considero como as pares comum, que são essas aqui. E a gente vai entender quantas vezes tivemos apenas essas 6 pares no resultado. E ali as 9 ímpares, obviamente, né? Aqui está mostrando que essas 6 pares veio 102 vezes, que você já sabe que é a busca avulsa, e está aqui os últimos resultados. Só que como resultado geral, isso aconteceu apenas uma única vez também. Aqui embaixo está as pares comum. Veio apenas uma única vez no resultado geral. Qual a diferença dessa leitura aqui para essa aqui de baixo? As pares comum veio 102 vezes, olha só. Está mostrando aqui que veio 102 vezes também, está batendo aqui certinho com a busca geral, tá? E aqui em cima refinou para uma única vez, que foi justamente aquilo que eu mostrei no estudo anterior. Aqui dentro das pares está mostrando uma única vez, que foi lá em 2019, que tivemos as falhas de todas as dezenas por par. As falhas da 04, da 10, da 14, da 16, da 20 e da 22. Então, meu caro, se você faz fechamentos e você coloca 6 dezenas pares no seu jogo, aventurando aí acertar os 15 pontos com 9 ímpares e 6 pares, você já perdeu. Isso eu afirmo com certeza, você já perdeu. Porque isso aconteceu apenas uma única vez. Pode acontecer de novo? Pode. Agora quando? Estamos falando de 6 anos atrás, 6 anos e meio. Estourado aí, 6 anos e meio aqui. Estamos falando de 6 anos e meio que aconteceu de vir apenas essas 6 dezenas pares. Ou seja, as dezenas comum, pares comum, sem os por par. E as dezenas por par você já sabe. 04, 10, 14, 16, 20 e 22. O nosso sistema inteligente ele rastreou aqui que as dezenas por par elas têm que fazer parte dos seus estudos, querendo ou não, pelo menos 2 ou 3 delas, ok? E aí nesse resultado atual você viu que veio 4 dezenas por par. Não vamos prolongar muito aqui mais esse estudo, pois já ficou muito complicado, né? Mas acredito que você vai voltar o vídeo e você vai fazer suas anotações, tá? Vamos falar aqui para nós finalizar. Vamos falar aqui do início para o próximo concurso. Primeiro vamos analisar aqui o início que veio, que foi 035, 21 e 23, né? Zero três cinco. Aqui também não preciso mais arrastar para o lado, né? Eu tenho as informações necessárias aqui. Isso aconteceu 50 vezes na história da Loto Fácil. Tinha vindo quando aqui? Esse início. Esse início tinha demorado o quê aqui? Tinha vindo recente, né? Concurso 3.476, né? Segundo aqui a nossa tabela de moldura, realmente tinha vindo aqui recente, 3.476. Agora só o final que não, né? Esse final 23 aqui, 21, 22, 23, fazia um tempinho que não saía. E aí depois eu retorno aqui com tudo junto. Esse final aqui, e eu procurando aqui sem excluir o início, né? Não, aqui ia dar apenas início e final. Que inclusive, já que estamos aqui, vamos fazer a leitura rápida. Olha só quanto tempo tinha demorado para sair essa combinação aqui de início e final.
2.729 concursos, lá em 2012 ainda. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. E mais uma vez, você já sabe por que isso acontece. Não é as 5 dezenas, tá, pessoal? Não é que as 5 dezenas demorou tudo isso para sair. Aqui o estudo ele está considerando as falhas, tá? É com precisão, é as falhas e as sorteadas. Nesse caso, tinha falhado 0125, aliás, 0124 e 24 e 25. Essa combinação das 5 falhas aqui, com as 5 sorteadas dessas duas linhas, tinha demorado só isso aqui que você está vendo. Concurso 751 em 2012. Beleza? Agora, esse final aqui, já fazia um tempinho que não saía, né? Deixa eu só olhar aqui. Já fazia 33 concursos que não saía. Foi no concurso 3.447. Então, aqui está as vezes que aconteceram esse final aqui, esse ano. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 vezes esse ano. Beleza? E o que está forte para hoje, J. Silva? Vamos aqui para a conclusão do nosso estudo. Bom, eu ainda estou acreditando no final de 25, tá? E o início 02. A 02 já falhou o que tinha de falhar. Segundo aqui, esse último atraso foram de 3 concursos. E a 01, tudo indica que ela irá falhar no próximo concurso. Não é uma regra, mas pelo menos é o que ela está mostrando aqui. É arriscado? Sim. Eu recomendo você fazer algumas combinações iniciando com 01. Mas o início base será com 02. Então aqui nós temos 02, 3, 4 e 5. Ou 2, 3, 4. Nós temos 2, 3, 4 e 2, 3, 4, 5 aqui para trabalhar nesse próximo concurso, já que 4 dezenas está atrasados na primeira linha. Beleza? Então nós temos 2, 3, 4 e 2, 3, 4, 5 aqui. A 05 está em evidências e a 04 também deve retornar com a 02, já que as duas não se encontram há muito tempo, né? Estamos a 7 concursos, onde 02 e 4 aqui não se cruzam. Veja esse atraso também. E já pode começar a colocar essas duas dezenas como fixa, pois já está na hora delas saírem juntas, beleza? Então 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 5 e o início você pode mesclar com o início 02 ou 01 também. E aqui no final nós temos a 21 que deve continuar, 22 deve estar falhando mais uma vez, 23 e 25. Seria 21, 23 e 25 aqui um suposto final bom para essa rodada. Só testando aqui 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 com 21, 23 e 25, né? E aqui a gente vai ter o atraso. Não é um bom atraso pra gente. (3.461) saiu essa combinação aqui. Então não é um bom atraso. Segundo aqui a nossa linha de atraso, não é um bom atraso. Pode acontecer? Sim. Mas é muita sorte. É arriscar muito a sorte aqui. Certo? Então aqui você tem 19 concursos de atraso, que foi a última vez que saiu. Então a gente vai ter que mudar alguma coisa aqui. Ou tirar 0,5 para dar mais uma refinada no estudo. E aqui nós temos um atraso maior, de 1.530 concursos. 2020, né? Dia 6 de abril de 2020.
nós temos aqui a última vez que saiu essa combinação de início e final. E aqui você já sabe, né, pessoal? Vou falar pela última vez aqui nesse vídeo. Ele está considerando aqui tudo isso, considerando as dezenas que saíram, que é essas que estão em grafite escuro, e as falhas, que são 0, 1 e 5, 22 e 24. Então, tudo isso aqui, essa combinação das falhas do início e do final, demorou ou está demorando 1.530 concursos atrás, ou seja, exatamente 5 anos que isso não acontece, beleza? Então, você tem essa referência aí, se você for colocar 2, 3, 4, 5, aí você vai ter que mudar o final. E aí é com você. Boa sorte, grande abraço e até o próximo vídeo.